Os filmes de Hollywood e os filmes mais comerciais de uma forma geral costumam obedecer um certo número de regrinhas quando eles vão contar uma história. Hoje eu vou comentar sobre algumas dessas convenções e falar um pouco sobre como elas afetam a nossa visão de mundo. Eu sou Gustavo Rego e esse é o Cineolho. Como você já deve ter percebido, aqui nesse canal a gente fala sobre cinema relacionado com questões sociais. Se você curte isso, já se inscreve para não perder nenhum vídeo novo. Para a primeira parte desse vídeo, que eu vou falar sobre algumas convenções da narrativa de Hollywood, eu vou me basear no livro A Arte do Cinema, uma introdução, escrito pelo David Bordwell e pela Kristin Thompson. Aliás, um livro que eu recomendo muito que vocês leiam caso queiram aprender um pouco mais sobre cinema. Ele é bem grande, mas assim, é um curso de cinema completo. Os autores chamam o modelo dominante das narrativas de Hollywood de cinema de Hollywood clássico. Clássico porque é um modelo muito antigo e que continua tendo muita influência até hoje. De Hollywood porque basicamente foi criado pelos estúdios americanos. Mas obviamente não é um estilo que se restringe aos filmes dos Estados Unidos. Ele se espalhou pelo mundo todo. A primeira característica da narrativa clássica de Hollywood é que ela é centrada em personagens individuais. São as características pessoais dos personagens que provocam acontecimentos e movem a história. Por exemplo, é o ressentimento do Darth Vader que faz ele liderar um império galáctico de maldades. É a decisão do Luke Skywalker de sair de casa para ser treinado por um Jedi que traz esperanças para o povo da galáxia. Ou ainda, é a escolha do Harry Potter de ir para a Grifinória, ou tentar salvar o Sirius Black, ou enfrentar o Voldemort cara a cara, que vai fazendo a história tomar um rumo ou outro. It is not our abilities that show what we truly are. It is our choices. Por isso que nesse tipo de filme não costuma ser muito difícil identificar quem é o protagonista. O protagonista é esse que move a história, que toma decisões, que age, enquanto que os coadjuvantes são aqueles que reagem a essas ações. E um elemento determinante para o protagonista é o desejo. O desejo do protagonista é o que faz a história avançar. Por exemplo, o Simba tem um desejo de ser rei, mas a história do Rei Leão seria uma chatice se o Simba simplesmente crescesse e herdasse o reino do Mufasa depois que ele tivesse muito velhinho. Para uma história cativar o público, ela precisa de um conflito. É aí que surge a figura do antagonista, o cara que vai impedir o protagonista de realizar o seu desejo. Aqui nesse exemplo, o Scar, que vai criar um desafio para o Simba para que ele consiga realizar o desejo de virar rei. Here's my little secret. I killed Mufasa. Bom, será então que na narrativa clássica de Hollywood, só o que importa são as questões psicológicas, individuais? Será que variáveis ambientais, sociais ou históricas, elas nunca importam? Bom, geralmente essas variáveis são mais um pano de fundo, ou alguma coisa que motiva o protagonista a agir, ou que restringe as possibilidades dele de ação, ou que cria desafios novos. Mas o foco central da história continua sendo o protagonista, as ações dele, os desejos dele. Por exemplo, E o Vento Levou é um filme que se passa no contexto da Guerra Civil Americana e traz uma certa visão sobre esse evento histórico. Mas o foco da narrativa não está tanto nesse evento em si, mas em como ele impacta nas decisões e nos desejos da protagonista, que é a Scarlett O'Hara. No começo do filme, a gente vê que ela é uma patricinha que está apaixonada por um cara que vai se casar em breve com uma outra mulher. Então começa a Guerra Civil Americana, que faz com que a Scarlett tenha que rever suas atitudes, desejar outras coisas, reorganizar os seus objetivos. Então mesmo quando o filme aborda questões políticas e sociais, isso está a serviço de fazer a gente entender as motivações e as decisões da Scarlett. Isso é bem diferente de um filme como A Greve, do Sergei Eisenstein. Nesse filme, praticamente nem existem personagens individuais direito. Cada ator está mais representando uma coletividade, um grupo, uma classe. O filme está muito mais interessado em narrar o fenômeno social como um todo do que a perspectiva psicológica de algum indivíduo específico. God is my witness. I'll never be hungry again. Então, se a narrativa clássica de Hollywood está baseada nas motivações psicológicas e nas ações do protagonista e na sua relação com os antagonistas e com os coadjuvantes, então a gente pode dizer
que essa é uma narrativa ditada pelas relações de causa e efeito. Ou seja, cada cena do filme tem que apresentar um evento que foi causado por algum evento anterior e que vai causar algum efeito posterior. Por exemplo, o Tony Stark tem o desejo de vender as armas para o governo americano e por isso a gente vê ele num teste no Afeganistão. Mas os terroristas impedem ele de realizar esse desejo e por isso prendem ele. Por isso, ele então precisa criar uma armadura de ferro para fugir. Essa experiência faz ele querer conhecer mais de perto para onde estão indo os produtos da sua empresa. E isso coloca ele em novos conflitos. Nesse exemplo que eu dei, outros exemplos que você possa ter vindo à sua cabeça, você percebe que é essa relação de causa e efeito que dita o ritmo da narrativa. Tudo que foge a essa cadeia de causa e efeito é considerado inútil, um tempo perdido, uma barriga de roteiro e por isso precisa ser eliminado. A gente não vai ver o personagem, por exemplo, comendo, bebendo, tomando banho ou se colocando num diálogo longo que não tem relação direta com os eventos principais dessa história, né? Um diálogo que servisse ali só para a gente conhecer melhor o personagem. Não, cada cena tem que impactar nessa cadeia de eventos. Inclusive, esses filmes obedecem muito bem à convenção da chamada arma de Chekhov. Essa convenção foi teorizada pelo escritor russo Anton Chekhov, que dizia que se um objeto aparece em algum momento em alguma cena, ele tem que ter uma utilidade no futuro, ele tem que reaparecer com alguma finalidade narrativa de causa e efeito. O exemplo que ele dá é, se uma arma aparece em alguma cena, até o final da narrativa ela tem que ser disparada. Porque se ela não for disparada, isso vai causar no espectador uma sensação de tempo perdido, de que aquilo foi inútil, vai causar uma frustração nesse espectador. Para entender melhor, vamos ver alguns exemplos de filmes que não obedecem esse tipo de narrativa de Hollywood. O Pulp Fiction, do Quentin Tarantino, começa com um diálogo muito longo entre dois personagens sobre hambúrguer, Amsterdã e massagem nos pés. Por mais que isso seja interessante para a gente conhecer melhor os dois personagens, essas conversas não têm quase nenhuma relação de causalidade com qualquer outra cena que aconteça no filme. Já O Acossado, do Jean-Luc Godard, é mais radical. Um terço do filme é ocupado por um diálogo em um apartamento que tem pouca relação com os outros eventos da trama. E Jeanne Dielman, dirigido pela Chantal Akerman, é ainda mais extremo. Em quase 3 horas e meia de filme, praticamente só o que a gente vê é uma mulher cozinhando e cuidando de outras tarefas domésticas. Se a mesma história fosse contada no estilo clássico de Hollywood, ela provavelmente não teria nem 15 minutos. E finalmente, o final. Depois dessa cadeia de acontecimentos, né, de causa e efeito, o que se espera é que a narrativa termine com um final bem resolvido, bem fechado, conclusivo, que você entende muito bem, afinal, qual foi a resultante desses vários conflitos. Por exemplo, no Senhor dos Anéis, a ameaça que existia sobre a Terra-média foi eliminada, o desejo do protagonista de viver em paz foi realizado. Isso acontece mesmo num filme que deixa brechas para uma continuidade. Por exemplo, no final do primeiro Matrix, a pergunta do Neo sobre se ele é escolhido ou não foi satisfatoriamente respondida. Ainda existem situações que podem levar a conflitos no futuro, mas a principal inquietação, o principal ponto de conflito desse primeiro filme foi solucionado. Mesmo se nem todos os problemas daquele universo forem resolvidos, a gente não fica com a impressão de que a história terminou na metade ou que o conflito principal acabou num impasse eterno. I can't make it! Yes, you can. Come on. I can't. Come along, Mrs. Thornhill. Certo, mas de que forma que isso impacta na nossa visão de mundo? Essa narrativa guiada por causas e efeitos, com um final bem conclusivo e bem fechado, me parece reproduzir a visão teleológica do mundo. E o que é teleologia? De acordo com o Google, é o seguinte: qualquer doutrina que identifica a presença de metas, fins ou objetivos últimos guiando a natureza e a humanidade, considerando a finalidade como um princípio explicativo fundamental na organização e nas transformações de todos os seres da realidade. Teleologismo, finalismo. Quando a gente assiste muitas histórias em que cada ação tem uma conexão direta com a ação seguinte, em que nada é inútil, mas tudo obedece a um propósito que se realiza no final,
a gente cria uma visão de mundo teleológica, como se tudo tivesse acontecendo para atingir um objetivo final, como se cada evento que aconteceu no passado tivesse que necessariamente redundar na situação que a gente está hoje, quase como se alguém tivesse planejado tudo isso. O futuro, então, aparece como uma coisa para a qual a gente não tem escapatória, que a gente pode não só prever, mas a gente deveria aceitar porque é inevitável. Bom, e o que essa visão filosófica pode ter a ver com política? Ora, a visão teleológica acaba legitimando o regime social em que a gente vive. É como se o mundo fosse assim porque ele teve que ser assim, quase como se estivesse escrito nas estrelas e não pudesse ser feito nada para impedir isso. A gente percebe melhor o impacto político disso se a gente olha para a teoria da história do positivismo. O positivismo foi uma doutrina social que estava na moda no século XIX e que refletia bastante os valores da burguesia que ia se consolidando como uma classe dominante naquela época. De acordo com os historiadores positivistas, a história de toda a humanidade caminhava num sentido único, evolutivo e linear. Ou seja, o feudalismo teve que necessariamente dar origem a uma sociedade superior, mais complexa, mais poderosa, que foi a sociedade mercantil. Essa, por sua vez, foi sucedida por uma sociedade mais sofisticada e poderosa, que foi a sociedade do capitalismo industrial. Então toda a história da humanidade estaria ditada por essa marcha constante e irrefreável do progresso. Percebe que essa narrativa criada pela burguesia legitimou o poder alcançado por ela? Porque é como se a burguesia estivesse dizendo que ela tinha que ser necessariamente a classe dominante, que esse era o destino final da humanidade. Os povos da América, da Ásia e da África teriam então sido dominados porque são naturalmente inferiores, porque esse era o destino do mundo. É como se não houvesse alternativa ao capitalismo, como se a gente tivesse que entregar o destino do mundo para o progresso capitalista. Isso favorece uma postura quietista também, uma postura de indiferença, de passividade, de resignação, porque ao invés de a gente lutar por um futuro diferente, a gente simplesmente esperaria pelo destino. Do you believe in fate, Neil? No, Why not? because I don't like the idea that I'm not in control of my life. Daí você vai dizer, pô, mas peraí, Gustavo, você disse justamente que o que guia a narrativa clássica de Hollywood é essa postura mais ativa do protagonista, não é? Pois é, mas essa é uma atitude individual, né? O que guia essa narrativa é a atitude, é a questão psicológica e de desejos de um indivíduo. Assistindo narrativas desse tipo, a gente se acostuma com a ideia de que o que garante o futuro de uma pessoa são as suas ações individuais. E aí com isso a gente se esquece de que às vezes fatores sociais, ambientais, históricos podem ser até muito mais determinantes na vida de um indivíduo. E essa é mais uma coisa que favorece a manutenção da ordem social. Porque a gente deixa de ver os indivíduos poderosos como pessoas que foram privilegiadas por uma certa posição na hierarquia social e passa a vê-los como vencedores que conquistaram tudo por mérito individual. Da mesma forma, a gente passa a ver as pessoas pobres e oprimidas como fracassadas que estão na posição que estão por alguma debilidade individual. Além disso, quando a gente se acostuma a esse tipo de narrativa centrada nos indivíduos, a gente deixa de imaginar uma solução coletiva para os problemas. A utopia só parece possível de se conquistar individualmente e não por meio de uma transformação da sociedade como um todo. I do have a test today. That wasn't bullshit. It's on European socialism. I mean, really, what's the point? They could be fascist anarchists. It still wouldn't change the fact that I don't own a car. E aí, curtiu esse vídeo? Então já deixa o seu like e se inscreve, porque eu quero continuar fazendo vídeos sobre o cinema clássico de Hollywood. No próximo eu quero falar um pouco mais de questões formais, né? Então, tipo a fotografia, a montagem, a iluminação, etc. E se você curte o Cineolho e quer ajudar muita gente a continuar esse trabalho aqui, considere ajudar a gente no Apoia-se. apoia.se/Cineolho. Com qualquer 5 conto por mês que você depositar ali, já vai ajudar demais a gente a manter esse canal e o perfil nas redes sociais. Beleza? Muito obrigado, esse foi mais um Cineolho, analisando filmes e interpretando o mundo.